Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Tagico Podcast. Hoje, em forma de adivinhação, eu vou prever o que vai acontecer nas próximas 24 horas aqui nos Entranha do Escalinha. Bem-vindos ao Tagico Podcast, uma produção Sérgio Lifestyle. Agora fora de brincadeiras, o nosso planeta é muito agitado e a cada dia que passa fica ainda mais. Foi criada mais informação nos últimos 2 anos do que em toda a história da humanidade e a tendência é que aumente cada vez mais. Reparem nisto, mais coisas acontecem hoje em dia em apenas 24 horas no mundo do que aconteceram em anos várias gerações atrás. Vamos então dar uma rápida vista de olhos no que acontecerá nas próximas 24 horas. Primeiro, vamos falar sobre o que nós, como espécie, criaremos. Mais de 200 mil carros serão fabricados em todo o mundo e desses, cerca de 450 serão Toyota Corollas. De forma a alimentar esta enorme demanda por carros, a humanidade consumirá mais de 79 milhões de barris de petróleo. Mas este não é o fim do desejo quase ilimitado da humanidade por mais recursos. No mundo inteiro, nas próximas 24 horas, cerca de 9 a 10 milhões de árvores serão cortadas. Por várias razões, o planeta está a passar pelo 6º evento de extinção em massa. Entre 150 a 200 espécies únicas de plantas, insetos, pássaros e mamíferos serão extintas nas próximas 24 horas. A última vez que a vida na Terra se extinguiu tão rapidamente foi há 66 milhões de anos, durante a aniquilação dos dinossauros. Uma das espécies que existe hoje e que tem a esperança média de vida mais curta de todas chama-se Mayfly. Vai nascer agora, neste exato momento, e morrer por causas naturais nas próximas 24 horas. Enquanto isso, no vosso próprio corpo ocorrerão mais de 8,6 bilhões de reações químicas. Vocês provavelmente farão uma média de 23 mil conjuntos de aspirações e expirações. Andarão provavelmente também uma média de 5 mil passos, a menos que vivam em Hong Kong, onde as pessoas em média dão 7 mil passos por dia. 18 milhões de pessoas celebrarão aniversários durante as próximas 24 horas. Mais de 6.500 casamentos acontecerão também, isto apenas nos Estados Unidos, e mais de 200 milhões de pessoas no mundo inteiro irão fazer trungalhunguices umas com as outras. E uma vez que isso é um acontecimento bastante comum, 350 mil novos bebés nascerão durante o mesmo período de tempo, o que é mais do que toda a população da Islândia. 163 mil desses bebés, ou quase metade, nascerão em extrema pobreza. Quase 1,3 bilhões da população mundial vive na extrema pobreza e sobreviverão com menos de €1 nas próximas 24 horas. A desigualdade de riqueza na nossa era atual é realmente algo impressionante. Uma pessoa no nível médio ganhará cerca de 50 euros nas próximas 24 horas, enquanto que o Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo, receberá mais de 200 milhões de euros durante o mesmo tempo, no mesmo período. Nos Estados Unidos, apenas, mais de 57 mil armas de fogo serão vendidas, 29 mil pessoas serão presas e cerca de 47 pessoas serão assassinadas. Já no Brasil serão assassinadas cerca de 168 pessoas. No mundo inteiro e por razões variadas, atenção, cerca de 151 mil pessoas vão morrer, o que é significativamente menos do que o número de bebés que vão nascer. O McDonald's provavelmente venderá cerca de 6,5 milhões
de hambúrgueres e cerca de 72 milhões de litros de álcool vão ser consumidos, ou seja, cerca de 13,5 gramas por pessoa acima dos 15 anos de idade. Ao mesmo tempo, iremos gerar mais de 3,6 milhões de toneladas em lixo. E se acham que estes números são exorbitantes, esperem para ouvir os que tenho aqui depois de um curto intervalo. Até já. Olá a todos, eu sou o Sérgio e é com agrado que anuncio que decidimos lançar a nossa página de Patreon para o Tá Giro Podcast. O Patreon, para quem não sabe, é uma ótima maneira para podcasts ou mesmo artistas em geral de fazerem crescer o seu espólio. E nós queremos muito usar esta plataforma como forma de agradecimento a todos os nossos ouvintes. Era excelente se pudéssemos contar com o vosso apoio e como forma de apreciação criámos algumas recompensas, se quiserem, tais como menção do vosso suporte no início de cada episódio ou mesmo a possibilidade de ler as vossas mensagens antes do final de cada episódio. Por isso, se quiserem, é só irem a patreon.com/tagirpodcast. Também podem encontrar o link na info de cada episódio. Então vá, bem-aja! Ora, bem-vindos à segunda parte. Ora, tenho aqui mais uns quantos números interessantes. Empresas de tecnologia venderão mais de 4 milhões de smartphones e, devido ao grande número de smartphones existentes no mundo, mais de 2 milhões de Ubers serão marcados. Mais de 21 milhões de músicas serão adquiridas no iTunes. Mais de 67 milhões de fotos serão postadas no Instagram. Cerca de 1,3 bilhões de swipes serão feitos no Tinder e mais de 23 bilhões de mensagens de texto serão enviadas. A absurda quantidade de dados que a humanidade gera e envia diariamente é realmente algo incrível. Nos últimos 2 anos, por exemplo, a humanidade criou mais dados do que os que criou durante toda a história da humanidade. No YouTube, mais de 576 mil horas de vídeos são carregadas e 5 bilhões de vídeos serão visualizados nas próximas 24 horas. Mais de 10 mil novos artigos serão escritos na Wikipedia, que são mais artigos do que os que sobreviveram em toda a era clássica da história, que se estendeu por séculos. 650 milhões de tweets serão feitos e 1,5 bilhões de pessoas, ou uma em cada 5 pessoas, irão verificar as suas contas do Facebook. Mais de 3,5 bilhões de pesquisas são feitas no Google e 5 bilhões de pesquisas em todos os motores de pesquisa. Finalmente, no que diz respeito aos dados, 224 bilhões de e-mails serão enviados durante as próximas 24 horas, onde 66% ou 2/3 serão spam. Coletivamente, nas próximas 24 horas, a humanidade criará cerca de 2,5 bilhões de bytes de dados. Isto é um número tão grande que eu nem sequer sei se eu disse corretamente. Mais do dobro da quantidade de dados criados durante todo o ano de 1999, por exemplo. E cá está, minha gente. Esta é a previsão para as próximas 24 horas. Para além disso, bom tempo em todo o Portugal continental, com pequenos aguaceiros nos Açores e na Madeira. Vá, bem-aja. Tchau.
Tagir Podcast, uma produção Sérgio Lifestyle. Ouça o Tagir Podcast na Apple Podcast, Spotify ou onde quer que ouça os seus podcasts.